Bom dia, 17 de novembro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. Esse, o 10º vídeo. 10 vídeos até agora, analisando aí trechos deste livro aqui. Maria Madalena, a verdadeira história, publicado agora em 2024. Então vamos pegar aqui e analisar mais um trecho do livro. E vou trazer aqui, novamente, mais um teólogo, né? Aqui, o Rubem Alves. E o livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, faleceu em 2009. Foi teólogo e um cristão fanático e depois abandonou o cristianismo. Então é bom a gente fazer a comparação. O Rodrigo Silva, aqui, está vivo, ele é um cristão adventista. E aqui, Rubem Alves, que foi ex-cristão. Entendeu? Então vamos trazer aqui mais um trecho do nobre Rodrigo Silva. Vamos lá. Muito bem, temos aí Rodrigo Silva. Vamos começar pela esquerda acima. Letra A. E aí, Rubem Alves. Rubem Alves, você vê aí, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor. Teólogo com doutorado, ele fez teologia, depois fez mestrado e depois doutorado em teologia. Também formou-se em filosofia, foi filósofo, professor de filosofia em Campinas, São Paulo. Foi também formado em psicanálise, 4 anos, e foi psicanalista. Inclusive, teve uma clínica psiquiátrica. Foi escritor e palestrante. Muito bem. Foi um cristão fervoroso e depois ele se arrependeu por ter sido cristão, por ter acreditado nas doutrinas do cristianismo. E depois ele passou a criticá-las. Então, na página 163 do livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves, ele diz o que está aí. Ele diz assim, entre aspas, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Então aí ele faz uma pergunta a si próprio. Onde estava a inteligência dele quando entrou na Igreja Presbiteriana do Brasil, hein? Onde estava? Ele diz aí que tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. E ele jogou uma parte da vida dele nas ideias doidas, as ideias do cristianismo. É o que ele diz aí. E veja, um especialista em cristianismo, um doutor em cristianismo, um doutor em teologia. É o que ele diz aí. E na página 145, ele volta a dizer aí, entre aspas, a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Entendeu aí? A teologia cristã, ou seja, as doutrinas propagadas pelo cristianismo, são um edifício construído sobre o absurdo. São ideias absurdas, são ideias irracionais. E isso é uma grande verdade. E é o que vamos trazer mais um exemplo aqui, trazendo o Rodrigo Silva. Muito bem, vejamos agora no centro do quadro. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva está vivo, ele é formado em teologia, teólogo, e também ele é arqueólogo.
e é professor de teologia em um centro de ensino adventista, porque ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ele é professor de teologia em um centro de estudo adventista. E também é escritor. E aqui no livro dele, Maria Madalena, a Verdadeira História, lançado agora em 2024, ele, como é adventista, ele diz assim, entre aspas aí, no centro. Vamos lá. O Apocalipse diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele coloca aí Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então, o Rodrigo Silva, ele traz aí o Apocalipse. E o Apocalipse aí, o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. São vários apocalipses fora do Novo Testamento, mas ali é um deles, Apocalipse. E diz aí o Rodrigo Silva que as pessoas covardes, as pessoas incrédulas que não acreditam em Jesus, que não aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal, as pessoas abomináveis, as pessoas assassinas, as pessoas imorais, as pessoas feiticeiras, as pessoas idólatras e as pessoas mentirosas, quando morrerem, irão para o lago que está queimando com fogo e enxofre, e aí será a segunda morte. Então, é o que ele diz aí. Então, vamos analisar essa maluquice aí do cristianismo, dizendo que essas pessoas aí sofrerão eternamente no fogo do inferno. É o cristianismo com sua ameaça fatal. Muito bem. Então, veja aí abaixo o Rodrigo Silva, recorrendo a Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz aí que essas pessoas irão queimar-se, veja, irão queimar-se eternamente no fogo do inferno. Entendeu? É o inferno cristão. Então, veja, no inferno, veja aí abaixo a relação. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos irão para o inferno, segundo a doutrina do cristianismo. Muito bem, oito espécies aí de pessoas, né? 8. Dessas 8 aí espécies de pessoas, apenas uma espécie aí, apenas uma, de acordo com a nossa lei atual, que é uma lei milhões de vezes melhor que as leis do cristianismo, desses 8 aí, apenas uma espécie aí, na nossa lei, apenas uma espécie é aí condenada, e não a tortura, porque tortura é uma coisa abominável. Quem gosta de tortura é o cristianismo e propaga a tortura eterna para aqueles que não aceitarem, por exemplo, Jesus, entendeu? Então veja, desse grupo aí de pessoas, 8, apenas um grupo merece punição na nossa lei brasileira, os assassinos. Apenas os assassinos. Os outros aí, nenhum deles merece punição. Nenhum deles, entendeu? Somente os assassinos. Então vamos aí. Veja agora à direita acima, letra C. Leis brasileiras. Vamos pegar nossa lei aqui. As leis brasileiras. De acordo com nossa lei, com nossas leis modernas, justas, inteligentes e avançadas, segundo nossas leis, não podem ser punidos os covardes, olha aí, ao contrário do cristianismo,
Então, segundo nossas leis, não podem ser punidos os covardes, os incrédulos, aqueles que não aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, não podem ser punidos. Isso não é crime. Os abomináveis, colocou abomináveis aí sem identificar. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa abominável, mas não pode nem sempre cometer crimes. Então, os abomináveis também não são punidos na nossa lei brasileira. Pessoas abomináveis podem ser muitas pessoas. Por exemplo, uma pessoa faz uma coisa, uma pessoa trai outra, isso não é crime, mas é considerado uma pessoa abominável, uma pessoa que trai as outras, né? Os imorais, depende. O que é que ele diz aí por imorais? Depende. Existem pessoas que são imorais, mas não significa que elas cometem crimes. Então, os imorais, isso aí depende. Uma pessoa que mata, que estupra uma criança, é uma pessoa considerada imoral. Aí sim, é punida na nossa lei. Mas, geralmente, imorais também é um termo vago. Não diz aí o que quer dizer. Outra coisa aí, os feiticeiros. Há muitos feiticeiros no Brasil. Eles podem agir impunemente. Eles não cometem crimes. Os idólatras, pessoas que adoram ídolos, pessoas que adoram imagens. Essas pessoas não são pessoas más. Não podem ser punidas, entendeu? Na nossa lei que é inteligente. São punidas aí no cristianismo, que é uma loucura. E os mentirosos aí, todo mundo mente, a população mundial mente, todos mentem, nós mentimos com frequência. Então, no céu cristão, não ficará ninguém, o lugar mais vazio do universo, o céu cristão, porque vão para o inferno os mentirosos, e todos mentem, entendeu? Então você vê que há muita diferença entre nossas leis brasileiras, que são inteligentes, avançadas e justas, e que nenhum preso será torturado em nossas leis. Nenhum preso será torturado. É muito diferente do cristianismo. Veja aí o cristianismo pregando a ameaça fatal, pregando a tortura eterna. Que coisa horrível. Então veja, o cristianismo prega a tortura eterna para esses grupos de pessoas aí. Já as nossas leis brasileiras, a Constituição é contra a tortura. A tortura é crime, de acordo com nossas leis. E o cristianismo reservou a tortura eterna para esses grupos de pessoas aí. Veja como diz o Rubem Alves: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Entendeu? Então vamos lá, vamos agora para a letra D de dado. E aí, cristianismo. Vamos lá. Abaixo aí temos leis horríveis, ideias horríveis, ideias cruéis e desumanas. O cristianismo. Veja, a única punição trazida pelo cristianismo, veja bem, aí à direita, qual é? A tortura eterna. Tortura já é uma coisa abominável, já é uma coisa má. Torturar um ser humano é uma coisa repugnante, não é? Isso, repugnante. Causa nojo, não é isso? Causa náuseas a uma pessoa de bem, não é isso? Pois o cristianismo traz a tortura e, pior ainda, tortura eterna. Então veja, tortura eterna, uma pessoa queimando eternamente apenas, por exemplo, porque não chegou a crer em Jesus, porque não aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Por isso será torturada eternamente. Veja como o cristianismo é mau, como a doutrina é má, tortura eterna. Quando a gente vê hoje aí uma pessoa sendo torturada em algum lugar do Brasil, não é?
A gente fica indignada, não é isso? A pessoa sendo torturada. Que coisa horrível. Pois essa coisa horrível é a coisa escolhida por Jesus, entendeu? Para aqueles que não o aceitarem como seu salvador pessoal. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Entendeu, gente? O que é a religião? O que ela faz com o cérebro humano? Muito bem, então veja aí. Letra E agora, vamos aí. Jesus. A pregação de Jesus, quando eu digo Jesus, estou me referindo àquele personagem que participa das lendas que estão no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Jesus ali pregava a tortura eterna. Apenas para quem? Veja bem, a tortura eterna para, principalmente, aquelas pessoas que não o aceitarem como seu salvador pessoal. A intolerância religiosa de Jesus, entendeu? A intolerância, a não liberdade de crença trazida aí por Jesus. Então vamos dar alguns exemplos. Veja aí em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus aí, atribuído a Jesus, Jesus diz aí para os discípulos dele: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí que coisa terrível? Condenado eternamente ao fogo do inferno. Em Mateus, veja abaixo, capítulo 25, versículo 46. Novamente Jesus diz assim: e irão estes para o castigo eterno. Veja a maldade do cristianismo. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que absurdo! Castigo eterno, veja aí, fogo eterno para aqueles que simplesmente não acreditarem em Jesus. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Veja Marcos agora, Evangelho de Marcos abaixo, capítulo 9, versículos 43 e 44. Jesus também ameaçando com o inferno aí. Ele diz aí: ires para o inferno, para o fogo inextinguível, ou seja, para o fogo que não para de cessar. Entendeu? Então você vê que a propaganda principal do cristianismo é essa maldade aí, é essa loucura aí. Entendeu? Condenação eterna, a pessoa sendo queimada eternamente no fogo do inferno. E uma delas aí, aquelas pessoas que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, que são os incrédulos aí. Veja que maldade. Então, o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Uma religião de amor não prega a tortura. Uma religião de amor, ela convence algumas pessoas a aceitarem suas ideias, não com ameaça, como faz o cristianismo. O cristianismo trabalha com ameaça. Ele não convida uma pessoa a aceitar suas ideias de forma intelectual. Não. O cristianismo, ele ameaça o inferno, ameaça as pessoas com o inferno para que as pessoas aceitem suas ideias. Entendeu? É a ameaça fatal, o inferno. Então você vê aí que, como diz o Rubem Alves, depois ele se arrependeu de ter sido cristão algum dia, e ele diz aí: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. E ele diz que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aí está. Veja, essas ideias do cristianismo foram criadas há 2000 anos por pessoas incultas. Pessoas inteligentes não fazem isso aí, entendeu? Ameaçando as pessoas covardes, ameaçando para o inferno.
as pessoas incrédulas que não acreditam em Jesus, ameaçando essas pessoas para o inferno. Os abomináveis, os assassinos, ameaçando essas pessoas com fogo eterno. Ou seja, uma punição eterna, castigo eterno, que é uma vergonha e que é uma maldade. Leis boas são as nossas leis brasileiras. Nas nossas leis brasileiras, ninguém pode sofrer castigo, ao contrário do cristianismo. O cristianismo prega castigo eterno, ou seja, tortura eterna, para aquelas pessoas que, entre outras coisas, não acreditarem em Jesus. O que é um absurdo, o que é uma maldade. Não existe castigo na nossa lei brasileira, nem eterno. Não existe castigo algum na nossa lei brasileira. Quando um criminoso pode ser o pior criminoso do Brasil. Vamos pegar aí um criminoso que já tenha matado 100 pessoas. Então, você pega um homicida desse que matou 100 pessoas, ele não sofre castigo algum sendo preso. Ele vai preso, ele é jogado numa penitenciária, entendeu? E ali ele não pode sofrer castigo algum, dor alguma. A única punição para o preso, na nossa lei brasileira, a única punição é a falta de liberdade. Ele não pode sair do presídio até cumprir sua pena, mas ele não pode sofrer tortura alguma. Repito, as leis brasileiras, diferentemente do cristianismo, são contra a tortura. Entendeu? As leis brasileiras são boas, são contra a tortura. Se um agente penitenciário que trabalha em uma penitenciária, se ele, por exemplo, agredir um preso, esse agente será processado, condenado, preso e perderá o emprego dele. Então, o preso, o condenado nas nossas leis brasileiras, o condenado, por pior que ele seja, jamais pode sofrer castigo, qualquer castigo aí, entendeu? O preso não pode ser torturado. E o cristianismo traz a tortura como a coisa principal da doutrina. Quem não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. Veja que loucura, veja que maldade a doutrina do cristianismo. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Quem ama não tortura. Quem ama não castiga. Entendeu? Quem ama protege. Quem ama tem outra visão de mundo. Nas nossas leis brasileiras, veja bem, uma pessoa que pratica crime, nas nossas leis, que são boas, inteligentes e avançadas, a pessoa que pratica um crime, sempre aqui eu digo, repito, essa pessoa, apenas a punição dela, apenas uma, a falta de liberdade, só isso. E a intenção da lei é que essa pessoa depois volte para a sociedade, entendeu? Para que essa pessoa se recupere e volte a conviver na sociedade, entendeu? Diferentemente do cristianismo, que é uma maldade sem fim, você condenar eternamente uma pessoa ao fogo eterno, castigo eterno, a pessoa sendo queimada eternamente, porque foi um incrédulo ou porque foi um assassino, a pessoa sofrer tortura eterna. Isso é o cristianismo, está lá nos 4 evangelhos e a figura máxima do cristianismo, Jesus, pregando essa maldade aí, entendeu? Então veja, resumindo aí, para o cristianismo vão para o inferno, para o fogo eterno, castigo eterno, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros,
os idólatras e os mentirosos. Então, o céu cristão está completamente vazio, porque todas as pessoas mentem. Entendeu? Então, desse grupo aí, para a nossa lei, apenas os assassinos nas nossas leis brasileiras merecem punição, mas a punição deles nada tem a ver com a punição do cristianismo. É proibido torturar no Brasil. Nenhum preso será torturado no Brasil. É crime. Tortura é crime. Para o cristianismo, não. E Jesus aí trazendo a tortura como a única punição. E até mesmo para aqueles que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Ou seja, o cristianismo aí e sua propaganda maior, a intolerância religiosa. Jesus não aceitava a liberdade de crença. Todos tinham que crer somente nele, porque ele dizia que ele era o único caminho. Entendeu? Então Jesus pregava a intolerância religiosa. Ele não aceitava a liberdade de crença. Para Jesus, quem acreditasse em outro Deus ou semideus, aí seria condenado eternamente quando morresse ao fogo do inferno, castigo eterno. Que coisa horrível. E os cristãos ainda dizem, pasmem, que Jesus é amor, que Jesus é solidariedade. Entendeu, gente? Veja o que a religião faz com o ser humano, não é? Como diz aí Rubem Alves, não é isso? Entendeu aí, gente? Bem explicado isso aí? Isso mostra o que é o cristianismo. Uma religião que traz ameaça para aqueles que... Uma religião que traz ameaça para aquelas pessoas que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Apenas por não crerem, entendeu? Então você vê o atraso aí do mundo antigo. Quem fez essas leis aí não tinha noção alguma de justiça, entendeu? Não tinha noção alguma de justiça. Via uma pessoa praticando algo e aí a punição com dor. A punição com dor. E uma dor eterna. Diferentemente das leis brasileiras, que não admitem que os presos sintam dores, entendeu? Quando um preso, por exemplo, está doente em um presídio, ele está com dores terríveis, ele é levado rapidamente ao hospital. Porque o preso, por pior que ele seja, não pode sofrer punição alguma. A única punição para o preso é a não liberdade dele durante algum tempo. Entendeu? É a falta de liberdade. É a única punição. O preso tem direito a todas as coisas. Tem direito ao café da manhã, almoço e jantar. Já o cristianismo não. Aqueles condenados pelo cristianismo, quando morrerem, serão queimados eternamente no fogo do inferno. Então o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Nunca. Quem conhece a história do cristianismo sabe disso. E nem é preciso você estudar muito sobre a história do cristianismo. Para saber que o cristianismo não é uma religião de amor, basta assistir a esse vídeo aqui, ou então ler os 4 evangelhos do Novo Testamento. Mais um vídeo e muito obrigado.